mija, caga, troca o absorvente, mas na hora dos dízimos e ofertas não tem coragem de vir aqui ofertar nos pés do Senhor. Não tem coragem de vir no altar e entregar aquilo que é de Deus. Irmão, segura seu cocô então. Então vai cagar na sua casa. Se você não tem coragem de entregar para Deus, não caga. Caga em casa. Porque toda a honra é para Deus. As igrejas protestantes são empresas ou são igrejas? Você já parou para se perguntar isso? Nesse vídeo que viralizou recentemente de uma pastora falando o seguinte, o que essa pastora abordou? Que as pessoas que não dessem um dízimo não deviam usar o banheiro da igreja. Isso parece ser uma questão assim, mas a pessoa tem que ter fé para doar e tal. Porque é para Jesus, sempre nessa ênfase. Mas isso retrata um pouco mesmo assim do que é a religião dos meios protestantes hoje. Algo muito apelativo. Meus queridos, eu sempre tenho dito aqui, e com conhecimento de causa, e mesmo que muitos não gostem dessa verdade, que a maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais estão apenas interessadas no lucro que as pessoas podem oferecer para a instituição e jamais com a salvação de almas. O desejo sequioso da maioria dos pastores é pelo dinheiro que as suas empresas com o nome de igreja podem render. Ao contrário do que acontece na Igreja Católica, o dízimo é algo muito importante, evidentemente, mas vocês percebam que igreja hoje é sinônimo de empresa, né? Principalmente no Brasil, e muito disso afastam as pessoas das igrejas evangélicas, e essas pessoas estão cansadas desse tipo de evangelização, né? Que pede tudo e não entrega nada. Porque o sentido dessa questão materialista, de pedir tudo, uma questão material, realmente vai dar nisso. Ou seja, vai se pedir, mas no fundo as pessoas vão perceber que é muito complexo essa questão de prosperidade. Porque, na verdade, muitas vezes poucos prosperam, num sentido assim muito amplo, e as outras pessoas vão ficar ali sustentando como se fosse uma pirâmide. Então, o sentido último do evangelho e da coisa toda não é isso. Por isso que as pessoas estão se afastando. Você que gosta de despejar o lixo mental, que não serve para nada, só fede, que não presta para nada, despeje esse lixo na sua própria sala, tá bom? Eu não entendo um negócio desse, sabe? Sabe aquela pessoa que ela lá no fundo, parece que ela tem consciência que ela está sendo enganada, mas ela ainda tem uma pseudo de esperança de que ela pode ainda ser abençoada? Eu não entendo, sinceramente não entendo. Você fala com determinados pastores de determinadas denominações, o papo do camarada é só dinheiro. Uma vez, agora esses dias atrás, eu falei com uma pessoa, um pastor de uma igreja aí, tá? Eu falei para ele, rapaz, você está numa empresa, você não está numa igreja, isso aí é empresa, isso aí. É um absurdo, pessoal, é um absurdo. Como que pode? Esses oportunistas, tá na cara, tá na testa deles escrito ali, eu sou mercenário, eu quero seu dinheiro, seu bobo. Só falta isso, seu bobo, quero teu dinheiro, dá teu dinheiro, bobão. Dá teu dinheiro, bobona. Dá pra mim aqui que eu vou gastar. Tá escrito na testa, mas a pessoa não enxerga. Vira o dinheiro. Existe algo importantíssimo que está acontecendo no mundo moderno. Já faz pelo menos 3 séculos que o mundo moderno fez da finalidade da sua vida, a causa final, o objetivo de sua existência, o dinheiro. Ou seja, o sistema financeiro tem hipnotizado as pessoas. E é exatamente esse sistema financeiro que faz com que tanto os capitalistas como os marxistas lutem e se degladiem entre si, porque afinal das contas, o dinheiro é aquele a quem todos servem. Os capitalistas com a ganância, os marxistas com a inveja. Mas, seja como for, é sempre o dinheiro. Pois bem, se existe uma época no mundo em que o dinheiro tornou-se o Deus, é a nossa época, sem dúvida alguma. Ou seja, o dinheiro tomou proporções idolátricas inimagináveis.
E se tem uma página do Evangelho que põe o dedo na ferida do nosso mundo moderno, é exatamente esta. Não podeis servir a dois senhores. A igreja? Essa pergunta é necessária porque nós ouvimos de forma cada vez mais frequente alguns ecos das pregações dos pastores protestantes dentro da Igreja Católica. Os pastores protestantes insistem com muita frequência naquela lei do Antigo Testamento, que está, por exemplo, no livro do Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Separarás o dízimo, ou seja, 10%, de todo o fruto de tuas semeaduras. E a razão de ser desses 10%, o próprio livro do Deuteronômio nos explicita no versículo 29, dizendo que é para a sustentação dos ministros do culto, ou seja, do levita, e para também os pobres, ou seja, o órfão e a viúva. O que dizer a respeito desta insistência dos 10%? Para respondermos de forma adequada, precisaríamos aqui distinguir 3 leis diferentes. A lei natural, a lei da igreja e a lei da caridade. Com relação à lei natural, Santo Tomás de Aquino, grande teólogo, nos diz com toda clareza que existe um fundamento natural para o sustentamento do clero. Trata-se da questão 87, artigo 1º, que ele responde na sua segunda seção da segunda parte da Suma Teológica. Ele diz assim, que o povo deve sustentar os ministros do culto é determinação da razão natural. E ele explica, se é evidente que nós precisamos sustentar o governo, sustentar os militares, devemos também sustentar os ministros do culto, que prestam um serviço. Trata-se, portanto, de um dever, de uma obrigação de justiça, no sentido estrito da palavra. E Nosso Senhor confirma essa realidade quando, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo 10, ele diz assim, que o operário é digno do seu salário. Bom, aqui trata-se então de direito natural. Mas é curioso notar que, ao longo da história da Igreja, esse direito natural foi contestado. Os primeiros movimentos protestantes pré-luteranos contestavam a questão do dízimo. Talvez fosse uma influência dos espiritualistas, ou seja, um movimento franciscano pauperista que exagerava na questão da pobreza da igreja e que negava que a igreja pudesse recolher o dízimo. É por isso que os valdenses, um grupo de protestantes medievais, negavam que devesse pagar o dízimo. E a igreja, ao acolhê-los de volta, lá no século XIII, exigia que eles fizessem um credo. E o último artigo deste credo, é curioso, dizia assim, cremos que se deve doar aos clérigos sob as ordens do Senhor o dízimo. Interessante isso, você pode ver no Denzinger, número 797. Passaram-se os anos e veio então um outro herege chamado Wycliffe, que foi condenado no concílio de Constança. Na 8ª sessão do concílio, existe uma sentença de Wycliffe que foi condenada. Você pode conferir no Denzinger, número 1168. Se lê assim. Os dízimos são também esmolas, portanto, os paroquianos podem negá-los a seu juízo em razão dos pecados de seus prelados. A igreja condena essa sentença por uma razão muito simples. Se o seu pároco peca, se o seu bispo peca, você não tem o direito de parar de pagar para sustentar as suas necessidades, porque é uma questão de justiça. Se resolve o problema de outra forma, mas não deixando de pagar aquilo que você é obrigado por direito natural, ou seja, é a lei da natureza. Então, esta é a primeira parte da nossa resposta. Mas não existe somente uma lei natural, existe uma lei da igreja. E é aqui que nós entramos no centro da nossa questão. É necessário que para sustentar o clero se pague 10%? Santo Tomás de Aquino nos recorda que esta estipulação de 10% não está na natureza das coisas. Ele diz, a determinação da 10ª parte era preceito jurídico. Isso quer dizer o quê? Que isso é uma determinação que não está na criação, na natureza das coisas, mas é uma determinação circunstancial que pode ser mudada. No Antigo Testamento, a tribo de Levi, uma tribo inteira, precisava ser sustentada pelas outras 11 tribos. Então, era lógico que estas 11 tribos pagassem 10% para sustentar a tribo de Levi. No entanto, isso já não existe no Novo Testamento. É por isso, então, que nós aqui devemos compreender que certas determinações cultuais do Antigo Testamento já não vinculam mais. Vamos lembrar que nós não fazemos mais a circuncisão e nem ficamos oferecendo bodes e carneiros no Templo de Jerusalém. Ora, se é assim, então, esta parte, essa determinação meramente jurídica está abolida e deve-se seguir aquilo que é a determinação da igreja local. E aí que nós entramos não mais numa questão de
direito divino, mas nos mandamentos da igreja. Nos mandamentos da igreja nós temos o 5º mandamento. Você certamente, quando fez o catecismo, aprendeu assim: pagar dízimo segundo costumes. No entanto, não é esta a formulação que se encontra no catecismo da Igreja Católica. No número 2043, o que nós temos lá é o seguinte: o 5º mandamento, ajudar a igreja em suas necessidades, recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Isso significa que não se usa a palavra dízimo, que tecnicamente falando, juridicamente falando, realmente é 10%. Então, aqui, o 5º mandamento da igreja é simplesmente um resumo daquilo que o Código de Direito Canônico estipula. O próprio Catecismo da Igreja Católica cita na nota de rodapé o cânon 222, parágrafo 1º, que fala desta obrigação dos fiéis. No entanto, já não se determina nada de específico, fala-se da obrigação em geral. Aí você pergunta, mas será que aqui no Brasil não existe uma determinação mais específica? Bom, o mais próximo que nós encontramos é uma legislação da CNBB, aprovada pela Santa Sé em 1987, portanto, vinculante para todas as dioceses do Brasil. É uma legislação complementar ao cânon 1262, onde se lê assim: cabe à província eclesiástica dar normas pelas quais se determine a obrigação de os fiéis socorrerem as necessidades da igreja, conforme o cânon 222, parágrafo 1º. Isso quer dizer, então, que a CNBB está colocando sobre as províncias eclesiásticas, não é, a missão de determinar de forma específica como socorrer as necessidades da igreja. Não se fala de dízimo no sentido técnico da palavra. No entanto, existe uma orientação que diz assim: busquem-se, contudo, outros sistemas que, fomentando a participação responsável dos fiéis, tornem superada para a manutenção da igreja a cobrança de taxas e espórtulas. Isso quer dizer que a igreja do Brasil quer incutir no coração das pessoas a necessidade de que elas compreendam: você é responsável, você precisa não somente pagar taxas, mas socorrer as necessidades da igreja.